No Supremo Tribunal Federal, o plenário retoma logo mais às 9h30 da manhã o julgamento de 4 dos réus envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. O primeiro caso analisado é de Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos, acusado de participar da depredação do Congresso Nacional e de usar as redes sociais para convocar pessoas a participar da invasão às sedes dos 3 poderes. Ele responde por 5 crimes, entre eles associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado. Esse cara aqui foi um dos que produziram provas contra si mesmo, sabe? Isso, porque ele fez né? vídeo e tal dele mesmo, dentro do Congresso, enfim. No início do julgamento, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, defendeu a condenação dos réus. É necessário destacar que os casos pautados referente aos atos do dia 8 de janeiro referem-se, dentre outros, a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Buscou-se, falando em linguagem mais clara, derrubar um governo que foi legitimamente eleito. É importante registrar também que o Brasil há muito deixou de ser uma república das bananas e hoje goza de prestígio internacional das grandes democracias. Golpe de Estado é uma página virada na nossa história e todos aqueles que se filiam a essa ideia espúria de conquistar o poder mediante violência e de forma alheia às normas constitucionais, hão de responder pelos crimes daí resultantes. O advogado desse Aécio Pereira é o desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, que passou a ser investigado por incitar atos antidemocráticos. Ao defender o cliente, ele chegou a dizer que os ministros do STF são as pessoas mais odiadas do Brasil. Essas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no velório de sepultura pertence a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. Afirmou ainda que não há tentativa de golpe sem armas. Agora, senhores ministros, será que nós vamos escrever na história que houve uma tentativa de golpe de Estado sem armas? Tentativa de golpe de Estado sem armas. Com a pessoa armada? Alguém tinha um fuzil? Se era organização criminosa, era muito fácil pedir para emprestado para o PCC ou para o Comando Vermelho ou qualquer outra dessas organizações, que são organizadas, sim, são tão organizadas que o Estado não consegue impedi-las de caminhar e caminhar bem financeiramente. Alguém trouxe um fuzil para Brasília? Alguém trouxe? Naquele povo que estava ali no dia 8 de janeiro? Não houve. Houve o impedimento de funcionamento dos poderes? Qual poder deixou de funcionar por conta da ação que houve desse prédio nos demais prédios? Bom, primeiro, em relação aos ministros do STF serem as pessoas mais odiadas do Brasil, segundo quem? De acordo com qual pesquisa? Que números o desembargador tem para embasar essa fala? Esse é o discurso do WhatsApp profundo. Esse é o discurso dos golpistas. O da ditadura, do STF, da perseguição contra patriotas, etc, etc, etc. Ele está replicando aquilo que era ouvido nesses acampamentos golpistas antes de 8 de janeiro. Né? E outra, quem está em julgamento ali não são os ministros do STF, quem está em julgamento é o cliente dele. E mais outras tantas centenas que ainda passarão por esse mesmo tribunal. Em relação à tentativa de golpe sem armas, é de um cinismo atroz dizer um negócio desses, porque ninguém está argumentando que aqueles caras enrolados em bandeira, quebrando relógio, fazendo cocô em gabinete, iriam tomar o poder. Não funcionaria dessa maneira. A ideia era criar uma balbúrdia tamanha que viria o presidente, no caso
já não era mais o presidente, mas alguém a invocar o tal do artigo 142, aquele que tem sido extremamente mal interpretado, de que garantiria as Forças Armadas como uma espécie de órgão moderador da República. Não é. As Forças Armadas são um aparato burocrático da República e, portanto, obedecem às ordens dos civis. Não tem nada disso no artigo 142. Tanto é que Bolsonaro aparecia toda hora lá dizendo: eu quero autorização de vocês, eu quero que vocês me autorizem. Aí vinha os caras: eu autorizo. Autoriza o quê? Ele nunca disse, né? Nunca disse. Porque morre de medo de responder por isso. Mas a gente sabe exatamente o que estava sendo dito ali e qual era a autorização que essas pessoas estavam dando. Quando vinha general de 4 estrelas falar: não vai ter golpe no Brasil, mas não estiquem a corda. O que é esticar a corda exatamente? Hã? Eles também não dizem. O ex-secretário-geral da presidência, né, Luiz Fernando Ramos, general Heleno, né, general Braga Neto, quando conversavam com essa gente, e o próprio presidente, lembra, abraçado com uma senhora ali, quando ele já havia perdido a eleição, mas ainda era presidente, dizendo: algo vai acontecer. Isso. Algo o quê? Então o que estava sendo armado ali era claro. Eles não falavam com todas as letras para não terem de responder por isso depois, mas o recado que estava sendo dado para aquela gente era claríssimo. Aqueles eram os idiotas úteis. Os espertos eram os que estavam planejando um caos completo para que se invocasse o tal do artigo 142 e se virasse a mesa no Brasil. Era isso que estava sendo fermentado no Brasil. Foi isso que foi alimentado por essas palavras durante 4 anos ininterruptos no Brasil. Então as armas entrariam depois, desembargador. Felizmente o plano não foi adiante. E não foi adiante não por benevolência e amor à democracia dos generais, desses generais e do ex-presidente da República. O próprio Mauro Cid disse: o presidente só não dá a ordem por quê? Porque não confia no alto comando do Exército. Não porque é um democrata. Essas palavras saíram dos dedos de Mauro Cid no WhatsApp. Ele não dá a ordem porque não confia no alto comando. E se confiasse? Então o golpe estava fermentado, sim. Estava armado. Aquilo era um dos passos. Felizmente não passamos dele. Mas o Brasil sofreu, sim, uma tentativa de golpe por causa... nas mãos daqueles imbecis, entre eles o cliente do desembargador. E aí eu invoco o Reinaldo Azevedo agora há pouco, clamando a OAB. Exato. A se pronunciar. Os ouvintes também estão escrevendo isso, né? Cadê a OAB que não se manifesta sobre isso? Exato, existe um código de ética ali a ser seguido. Um cara ter esse tipo de atuação e defender golpe de Estado, porque ele já fez isso publicamente, por mais de uma vez, pode continuar atuando dentro das regras da Ordem dos Advogados do Brasil? É a pergunta que o Reinaldo fez e que eu repito agora. E que é justíssima. A OAB tem de, no mínimo, se pronunciar a respeito desse assunto. Bom, até agora, 2 ministros votaram apenas. O primeiro deles, o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. Ele defendeu a tese do crime de multidão quando não é preciso descrever a conduta de cada envolvido e fixou uma pena de 17 anos de prisão para Aécio Pereira, além de uma multa de mais de R$40 mil. Alexandre de Moraes disse ainda que o terraplanismo faz parecer que os atos de 8 de janeiro foram um domingo no parque. A responsabilização legal de todos, absolutamente todos, autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, os atos golpistas, é importante se referir a isso, presidente. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso, que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir que isso referisse. A Ordem dos Advogados do Brasil que é uma defensora intransigente da democracia.
O segundo ministro a votar foi Nunes Marques, que teve um entendimento bastante diferente e defendeu uma pena de 2 anos e 6 meses para Aécio Pereira em regime aberto. Para ele, os envolvidos na invasão às sedes dos 3 poderes não tiveram a intenção de abolir o Estado democrático de direito. As lamentáveis manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023, apesar da gravidade do vandalismo, não tiveram alcance de consistir em uma tentativa de abolir o Estado de Direito. Um grupo difuso e descoordenado de manifestantes, vários deles motoboys, ambulantes, vendedores, entregadores, prestadores de pequenos serviços, donas de casa, aposentados, não teria qualquer condição de atuar no sentido da consecução desse crime. Ao todo, mais de 8.000 pessoas foram denunciadas pelos ataques de 8 de janeiro, mas apenas 232 casos considerados mais graves serão julgados no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os demais réus devem fechar um acordo com o Ministério Público Federal e acertar o pagamento de multa ou então a prestação de serviços comunitários. Próximo a votar hoje, na retomada da sessão, será o ministro Cristiano Zanin. E aqui fora do ar a gente estava falando, se for nesse ritmo, rapaz, a gente vai entrar em 2024 com essa votação rolando, não é? Bota 2024, com esse julgamento rolando. Cheira, só 2 ministros votaram, são 11 ao todo. Isso, com a gente o tá caso no de um primeiro réu. São 4. São 4 agora. Mas são 232 casos a serem julgados no plenário do Supremo. Pois é. E aí? Como é que a gente vai julgar tudo isso? Gente. O Supremo vai se dedicar unicamente à causa do 8 de janeiro? Faça as contas aí, não fecha. Voltaremos ao assunto.